Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje eu vinha conversando, eu sempre venho conversando com o Senhor. Aliás, tente ter intimidade com o Senhor, porque Ele gosta de conversar com a gente. E Ele fala coisas, hoje eu chorei muito com o que o Senhor falou comigo. Mas em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Tempo para colher, tempo para semear, tempo para viver, tempo para morrer, tempo para sorrir, tempo para chorar, há tempo para tudo. E no início da minha conversão, eu clamava muito pela volta de Jesus, desde o primeiro dia, aliás, bem antes, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, entrou no meu DNA que Jesus está voltando. E eu clamava muito para que o Senhor voltasse quando os meus filhos ainda eram pequenininhos. E eu lembro que um deles, uma vez, foi tomar uma vacina. Eu acho que eram 6, 7 anos, não lembro. E a moça que aplicou disse, olha, a próxima é quando eles tiverem 10 anos. Eu disse, minha senhora, daqui para lá Jesus já voltou. E já faz um longo, longo tempo. Eu sempre conversei com o Senhor da seguinte forma. Do início da minha conversão, naquela época, foi em 1998 e Deus começou a me preparar em 1990. Mas na minha visão daquela época, na minha visão, havia muito mais crentes em Jesus fiéis do que hoje. E a igreja que eu fazia parte, nós aprendíamos verdadeiramente a palavra, porque era como a gente diz, um caldo grosso, estudos profundos. É tanto que pregações de 1998, eu ainda me lembro, de 1998, do início da conversão. E eu sempre dizia, Senhor, volta. E na minha visão daquela época, havia muito mais crentes fiéis do que hoje. Principalmente lá na nossa igreja naquela época. É tanto que nós, quando nos encontramos naquela época, é uma festa. Ainda tenho amigos que a gente conversa desde daquela época. Era verdadeiramente uma irmandade forte. Mas não é como nós queremos, não é como nós pensamos. E meu pensamento, eu digo, hoje não tem um décimo dos crentes fiéis verdadeiros daquela época. Hoje as pessoas estão brincando. Hoje não tem palavra mais profunda, é uma raridade, uma palavra profunda, que você aprenda realmente a Bíblia, porque naquela época a gente aprendia muito. Eu aprendi muito. E além de Deus ter me preparado na escatologia, eu tinha um pastor que dominava, e eu estava sempre no gabinete dele tirando dúvidas. Era uma igreja forte, irmãos. Havia muitos ciclos de orações, pelo menos aqui na minha cidade, até oração debaixo de cajueiro, etc. Havia oração. A minha casa era uma casa de oração, as irmãs iam orar com a minha mulher. Eu cresci vendo o sobrenatural de Deus. Havia um pastor que eu conheci, já partiu para o Senhor. Ele não tinha conhecimento profundo, mas tinha unção. Quem entrasse na igreja dele endemoniado, caía na hora. Então eu cresci, juntamente com meus filhos, nós vendo esse sobrenatural. E no início da minha conversão, teve um fato bem interessante. Nós fomos a uma oração, e lá na oração, eu e a minha mulher tivemos uma visão diferente. Aliás, tivemos a mesma visão, só que partes diferentes. Estava se orando por uma irmã e a minha mulher viu uma grande cobra enrolando ela. E quando se começou a orar e decretar a quebra de tudo aquilo ali, desculpe, eu vi, era uma cobra grossa, preta com verde, saindo. E eu olhei isso com os olhos abertos. E eu olhei isso, eita! Depois é que nós entendemos que nós tivemos uma visão. Isso no início da conversão. Então nós crescemos neste ambiente espiritual e ambiente profundo da palavra. Então nós crescemos nesses dois caminhos, palavra e
espiritualidade. E eu dou glória a Deus porque nós fomos preparados. E eu lamento muito hoje, os que estão dentro das igrejas não têm a mínima preparação. Entram em todo vento de doutrina, não sabem Bíblia, não sabem escatologia, não sabem nada. E muito menos têm experiências espirituais porque não foram acostumados a buscar. Eu e a minha mulher fizemos jejum de Daniel, jejum de Moisés. Então ela, muito mais ela do que eu, ela jejuava muito mais do que eu. Então nós crescemos. Quando a gente queria uma resposta de Deus, a gente se consagrava e Deus falava. Nós vimos também muita profetada, aprendemos também, como se diz, as marmotas nesse meio, crente ninja, não sei o que. A gente viu muita coisa também. Mas Deus nos deu discernimento. E hoje nós estamos vendo uma igreja apática, raquítica, sem poder, sem unção, sem conhecimento bíblico. Eu costumo dizer, se o Senhor voltasse hoje, iriam sobrar cadeiras lá no banquete que está preparado. Por isso que eu creio que, pela misericórdia de Deus, Ele vai trazer esse avivamento para mais pessoas chegarem a Ele. Ele vai usar os que estão preparados hoje, os que não estão brincando, os que estão buscando, orando, jejuando, enfrentando inimigos na luta diária. Ele vai usar esses para que outros venham para ele. Porque se acontecer nesse momento, do jeito que está, só oba-oba, só festa, só dinheiro, só prosperidade, vai sobrar lugar lá na Santa Ceia, lá em cima. Então o Senhor me mostrou que naquela época que eu queria que acontecesse, quando os meus filhos eram pequenos, inocentes, o mundo não estava preparado. Mas hoje o mundo já está preparado para receber o líder mundial, o anticristo. Mas falta uma coisinha só, é Deus trazer um avivamento para as pessoas. Deus vai nos usar, anote bem isso, Deus vai usar os que estão preparados, os que estão buscando hoje com profundidade ao Senhor. E aí sim, creio que vai ser super rápido, esse avivamento, que já começou a acontecer em alguns lugares, mas vai ser super rápido. E aqui no Brasil, anote isso também, vão estar acontecendo duas coisas, o caos e o poder de Deus. Vão estar andando juntos os dois, o caos e o poder de Deus. E aí, quando o Senhor disser, pronto, agora os que queriam alguma coisa comigo já vieram para mim, agora eu levo todo mundo. Por isso, pegue momentos de conversar com o Senhor. Você não imagina o que o Senhor fala com a gente quando a gente o busca. E não adianta falar, cada um tem a sua experiência. Eu lembro também que no início da minha conversão, mas a minha mulher, a gente procurava muito tem um profeta ali, um profeta acolá, a gente corria para ouvir, irmão, ore por mim. Mas Deus não quer isso, Deus quer falar comigo e com você. Deus quer ter esse interrelacionamento. Pare de buscar essa história de profetas, Deus quer falar conosco. É isso que Ele quer. E eu louvo a Deus porque hoje eu tenho esta maturidade, graças ao Espírito Santo de Deus. Não preciso, há anos que eu deixei isso, de correr atrás de homem e tal, e tome profetada. Uma vez um profeta chegou na minha casa e disse, olha homem, está na hora de tu sair do teu emprego e viver da obra. Coitado se eu tivesse seguido esse conselho. Então foram muitas profetadas também que a gente ouviu, mas a gente sempre ouviu a voz do Senhor. Uma vez chegou uma profeta lá em casa e olhou para o quarto da minha filha e disse, olha, tem que jogar todas essas bonecas fora, tudo é do diabo. Eu disse, espera aí, com que a criança vai brincar? E aí nós fomos nos consagrar, jejuamos, e Deus mostrou realmente só 2 brinquedos que eram maléficos, e aí nós jogamos fora. Então, isso a gente vai ganhando com maturidade, mas busca espiritual. Por isso, quando alguém der um recado a você, porque
O que é a verdadeira profecia desses que se dizem profeta? É quando Deus confirma o que está no seu coração, na boca dele, que ele não conhecia, você não sabia, aí Deus confirma o que você tem pedido. Mas há muita profetada. Hoje em dia nem se fala, né? Eu vou profetizar, mas eu quero um dinheiro aqui para você, que eu vivo da obra. Tem essa história, eu vivo da obra. E toma enganar aos coitados que acham que aquele homem é um homem de Deus. Ninguém sabe nem como é a vida do camarada, mas confia. Não, Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Pare com essa história de vou orar para fulano de tal, para Deus revelar. Não, Deus quer falar com você. Deus quer revelar para você. Então hoje eu vim orando e lembrando disso, e o Senhor falou muito profundamente no meu coração, chorei muito antes de chegar aqui, e resolvi gravar esse vídeo para você que está aí do outro lado. Procure esse relacionamento mais urgente, não temos muito mais tempo. Não temos muito mais tempo. Esse mês de setembro se fala muita coisa, só Deus sabe o que vai acontecer, mas o importante é estarmos preparados hoje. Busque esse relacionamento profundo com o Senhor. Tem certas coisas que o Senhor quer falar com você, e você não tem dado esse espaço, não tem dado essa abertura para Deus falar com você. Pare de ir por atalhos. E a maioria das pessoas quer um atalho. Eu vou pedir a fulano então para orar e falar: olha, irmão, ore por mim. Ore você. Jejue você. Leia e aprenda você. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje foi esse insight, essa luz que o Senhor colocou na minha mente, para trazer essa palavra para você. Que Deus tem segredos para falar com você. Deus tem muitos segredos. E como é maravilhoso quando você chega a essa maturidade espiritual de saber que Deus fala com você. Você dentro de um carro, dirigindo, e Deus falando com você. É tremendo isso. Use o momento que você estiver livre, ou até force a barra, mas busque esse entrosamento com o Espírito Santo. Pague este preço. Não temos muito mais tempo. Daqui a pouco a trombeta vai soar. E eu até pretendo falar um vídeo de como vai ser angustiante para quem vai ficar para trás. O mundo que nós conhecemos hoje não vai mais existir durante a tribulação. Vai ser outro mundo, outra vivência. Os demônios vão estar todos aqui. Então, o tempo é hoje. O tempo é agora. E vamos começar a fazer uso da palavra, só para finalizar, de liberarmos a palavra para essas curas nossas e dos outros. Porque o Senhor disse: olha, se creres farão obras e sinais maiores do que o que eu fiz. E o que é que nós estamos fazendo? Senhor cura, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Vamos começar a liberar a palavra no nome de Jesus, para que haja cura no nosso corpo, nos nossos familiares. Outro dia eu tenho uma menina que teve um problema nas pernas, uma embolia. Eu disse: Senhor, cadê a nossa unção de chegar ali, orar e ver a cura acontecer? É isso que nós temos que buscar agora. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um excelente final de semana. Mas lembre-se que é o nosso bordão: Jesus está voltando. Não temos muito mais tempo. A porta da graça já está fechando. Deus te abençoe poderosamente. Alegre-se no Senhor. Agradeça ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Olhe desde o princípio as lutas que você passou e quantas você perdeu. Garanto a você que nenhuma. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.